Mateus capítulo 6, nós leremos do verso 31 ao verso 34. Diz assim o texto sagrado: Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Muito bem, semana passada nós conversamos aqui sobre Jesus, o Verbo vivo. O Verbo vivo, Criador de todas as coisas, e sobre essa conversa que tivemos semana passada, dissemos o seguinte: uma coisa é o que penso sobre Jesus, o que me ensinaram sobre ele, um conceito que posso aprender a respeito de Jesus. A outra coisa é o impacto que ele causa em mim quando me relaciono com ele, que é a palavra viva de Deus. De fato, isso é uma grande verdade. Agora, eu não quero explicar aos irmãos, quero esclarecer a todos, especialmente os que estiveram aqui semana passada, que a nossa relação com Jesus, ela não se trata de não passar pela nossa intelectualidade. Obviamente passa pela nossa intelectualidade, mas esse conhecimento, intimidade de Jesus, essa relação com ele como a palavra viva de Deus, não pode ser experimentada por nós através da nossa mente, simplesmente, da nossa razão. Não dá para ser experimentada assim. Eu pensei essa semana sobre a vida do apóstolo Paulo, que era um homem muito sábio, um homem muito inteligente, um homem de muitas letras, de muito conhecimento, e que, no entanto, quando se encontra com Jesus, olha para tudo aquilo que sabia a respeito de Deus e fala assim: puxa vida, tudo que eu construí até hoje não é nenhuma outra coisa a não ser lixo diante do conhecimento de Jesus que eu estou adquirindo agora, da vida que eu estou adquirindo agora, por causa do meu encontro com Cristo. É disso que nós estamos falando. A palavra conversão é uma palavra muito usada no nosso vocabulário, nas nossas conversas. E a palavra conversão, ela tem uma raiz muito interessante que a gente pode observar, porque é importante para a nossa compreensão. A palavra conversão vem da palavra metanoia. No grego, a palavra meta é uma junção de duas palavras, a palavra meta e a palavra nous, ou seja, meta é uma coisa que você alcança, é um objetivo, é uma coisa que você ultrapassa. Eu ultrapassei a meta, ultrapassei aquele ponto, depois da meta. E o nous é o pensamento, o nosso intelecto. Dessa forma, a gente pode dizer que metanoia permite a gente se encontrar com Jesus e ter a nossa mente expandida. Depois que eu me encontro com Jesus, eu não só mudo o caminho da minha vida, eu converto a direção dos meus passos. Não é só isso, a metanoia, a conversão, é uma experiência com Cristo que me leva para olhar além, muito além daquilo que eu olhava anteriormente. Eu começo a compreender coisas que eu não compreendia. Eu me encontro com Jesus para ver coisas na vida que eu estava cego para ver. Daí Jesus dizer que é a luz do mundo, daí Jesus dar toda essa... A gente falou disso semana passada, eu não vou repetir, mas daí a gente perceber que quando nós encontramos com Jesus, a nossa vida explode muito. De modo que você sabe que você era Saulo, agora você é Paulo. De modo que você percebe que eu era uma pessoa antes e agora eu começo a perceber a vida e a agir, e os meus valores mudam, as minhas ideias mudam, o meu universo, a capacidade que eu tenho de enxergar as coisas começa a ficar extremamente maior. Encontrar com Jesus é isso, é experimentar uma metanoia. Mas para mim, meus irmãos, da semana passada para cá ficou uma pergunta muito prática, e é sobre ela que eu quero me dedicar hoje e nos dias seguintes. A pergunta é: como posso ouvir a Deus e ser transformado? Como posso ouvir a Deus?
Eu fiz algumas pesquisas e nas minhas pesquisas, a internet obviamente ajuda muito, né? Eu vi algumas respostas de como você pode ouvir a Deus. E algumas respostas a essa pergunta queriam oferecer para você um caminho de conhecimento. Eu não encontrei nenhuma resposta que te oferecesse um caminho de experiência com Cristo, e sim um caminho de expansão da sua mente através do conhecimento tão somente. O que eu particularmente acho que não vai levar a gente muito longe, porque você pode até conhecer intelectualmente mais a respeito de Jesus, mas isso precisa se transformar numa experiência de intimidade com Ele, porque é essa experiência que te transforma. Então, conhecer mais sobre Jesus hoje não vai ajudar muito. A minha esperança é que você se encontre com Ele enquanto estamos aqui reunidos na sua presença. Eu quero investir, então, esse tempo com os irmãos para que a gente possa compreender mais sobre isso e perceber de que formas Deus usa para falar conosco. Existem algumas formas que Deus usa para se comunicar, para se relacionar conosco, e a gente pode pensar nisso juntos. A primeira pergunta que eu me fiz é como é que chegamos a ouvir a voz de Cristo? Como é que é um ser humano normal, comum, qualquer um de nós, chega a dizer assim, eu ouvi Deus falar comigo? Existe algum pré-requisito, alguma condição? Eu acho que não existe. Eu sei que aqueles que já experimentaram o novo nascimento possuem sim uma relação especial com o Espírito que habita dentro de si, e isso facilita muito você ouvir a voz de Deus. Mas não há empecilho algum, não há barreira nenhuma sobre a vida de nenhuma pessoa. Se Deus desejar se revelar a alguém, Ele fará isso, e isso será inevitável. Isso é muito, muito interessante. Deus está solto. Deus não habita mais dentro de uma denominação, dentro de uma religião, dentro de um povo exclusivo, dentro de um lugar, num dia específico. Deus não precisa mais de intérpretes. Isso é maravilhoso. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele pode acessar quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, porque Ele decidiu fazer isso. Na teologia, há uma expressão chamada graça irresistível. Ela explica para a gente que o Espírito Santo pode sobrepujar toda a resistência que a gente tenha contra Ele. Mas isso não quer dizer que a gente não possa resistir ao Espírito. Quando Deus fala conosco, você pode resistir a essa fala de Deus. Você pode dizer, não é bem assim, não, eu não quero, não, eu não penso assim. E o Espírito Santo de Deus vai respeitar você. A graça irresistível diz que se Ele desejar, Ele pode influenciar você a um ponto irresistível e você não vai ter como dizer não. O apóstolo Paulo nos lembra que nós podemos entristecer o Espírito de Deus, que fala conosco, e nós podemos também apagar o Espírito. Isso quer dizer, e é aqui que eu quero chegar, que nós somos responsáveis, nós somos participantes desse processo de ouvir Deus. Então, se você acha assim, pastor, eu quero mesmo ouvir Deus, eu quero mesmo que o Senhor fale comigo, eu desejo ouvir a voz de Deus, saiba que nesse processo de ouvir a voz de Deus, não depende só de Deus esse processo, depende de você também. Depende de como o seu coração reage à voz do Espírito. Depende de como você acolhe a voz de Deus e o que você vai fazer com ela. Perceba que não raras vezes nós temos muitos insights, temos muita clareza a respeito de determinados assuntos, a respeito da vontade de Deus para a vida da gente, mas a gente sai por essas portas, enfim, a gente sai daquele momento devocional, daquele momento de oração, e depois o que acontece? Muitas vezes esquecemos, muitas vezes nem sabemos mais o que foi que Deus falou, ou não levamos a sério aquilo que nós ouvimos e que nós cremos e tivemos a convicção de que era a voz de Deus para o nosso coração. Jesus vai dizer aos seus discípulos que quando vier o Consolador, e o Consolador já veio, o Espírito da verdade que provém do Pai, Ele dará testemunho a meu respeito. Jesus deixa o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo presente na nossa vida para testemunhar a respeito de tudo aquilo que Ele falou e disse. Quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará a toda a verdade.
O Espírito Santo de Deus está traduzindo as verdades de Jesus, a história de Jesus, de modo que elas se tornem também verdades para nós agora, hoje. É isso que Jesus está dizendo. Em Lucas, parece que vai muito além ainda. Olha o que Jesus diz. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma por qual vão se defender, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Em outras palavras, nós não só ouvimos o Espírito, como nós também somos capazes de falar em nome do Espírito. Veja que coisa maravilhosa. É uma relação, uma experiência de mão dupla. Podemos ouvir o Espírito falar, como também podemos ser instrumentos do Espírito para falar a outras pessoas. As muitas formas de ouvir a Deus. Não há certamente uma fórmula. Se você disser assim, pastor, qual é a grande fórmula para que eu possa ouvir a Deus? Porque eu quero ouvir Deus. Eu quero conversar com o Senhor do Universo. Bom, se você desejar isso, já é uma grande coisa. Porque a gente fala disso, talvez, mas nem sempre nós temos essa vontade toda de ouvir a Deus, até porque ouvir a Deus é muito perigoso, meus irmãos. Ele pode levar a sério o que você anda falando e aí ele vai querer que você dê conta do que você diz para ele, né? Às vezes a gente ora pedindo, Senhor, faça isso, faça aquilo, e Deus ouve. Bom, então eu vou levar a sério o que você está dizendo. Opa, não era bem assim, não é? Mas não existe uma fórmula. Existem muitas maneiras como Deus se revela a nós. Nesse sentido, meus irmãos, a comunicação de Deus é como a comunicação humana. Deus é criativo. Deus é dinâmico. Então não espere que eu diga para você, olha, faça isso, 3 passinhos para ouvir a Deus. Ou participe disso, ou vá em tal lugar, ou venha em tal lugar, ou faça determinada corrente, determinado esforço. Isso não vai funcionar. Não existem fórmulas para você ouvir a voz de Deus. Muito provavelmente Deus vai falar com você das formas como o seu coração entende, das formas como você mais consegue se comunicar, levando em conta as suas limitações, levando em conta as suas capacidades, as suas preferências. Muito provavelmente é assim que Deus falará com você. Veja quais são algumas das formas como Deus pode falar conosco. Através da oração, nós vamos falar disso semana que vem. Através da leitura das Escrituras, a palavra de Deus, Deus fala conosco através da sua palavra. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. Através da comunhão do corpo de Cristo. E aí os dons espirituais que estão presentes na vida da igreja. É muito bacana essa experiência. Por exemplo, um dos dons é palavra de sabedoria. Eu não sei quantos de vocês já passaram por essa experiência de estar passando uma necessidade muito grande, uma situação muito confusa, e aí Deus usa uma pessoa para dar para você uma palavra de sabedoria. E quando aquela pessoa fala aquilo, você fala, isso só podia ter vindo de Deus. E é como se se acendesse todas as luzes da casa num momento só, e você sabe exatamente o que deve fazer, porque a palavra de sabedoria trouxe luz para você. Então, através do corpo de Cristo, existem muitas formas como Deus pode falar conosco. Profecia, revelação, doutrina, ciência, os dons, enfim. Pelas circunstâncias da vida, Deus também fala conosco. Foi o caso de Jó, não foi? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas depois dessa série de catástrofes que aconteceram na minha vida, agora eu sei quem o Senhor é. Agora eu estou te vendo. Não estou mais ouvindo falar a seu respeito. Os meus olhos conseguem te ver agora por causa das circunstâncias da minha vida. E não é verdade que às vezes a gente passa por cada coisa e depois fala, puxa vida, isso foi bom, porque essa situação me fez perceber onde Deus estava e o que Deus queria me dizer. Às vezes Deus fala conosco indiretamente, usando uma criança, uma circunstância, enfim. Uma vez Deus falou comigo usando uma goiaba. Eu já contei essa história aqui, mas é assim. Deus usa um saco de goiaba para te dizer algumas coisas. Uma coisa maravilhosa isso. E por fim, e especialmente, Deus fala conosco através da experiência do amor. Mas eu gostaria de ouvir Deus hoje. Eu gostaria de dar o primeiro passo hoje nessa
expectativa. Senhor, fale conosco. Senhor, revela-te a nós. O texto que lemos diz assim: portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Se quisermos mesmo ouvir a Deus, ouvir a voz de Deus, é preciso, antes de qualquer outra coisa, que a gente dê uma olhada muito crítica ao coração e ao nosso estilo de vida. Se você quer ouvir a voz de Deus, e eu imagino que você está aqui porque você veio atrás disso, não é? Eu acho que você não queria ouvir a minha voz, queria? Acho que não. Você quer ouvir a voz de Deus. Se você quer ouvir a voz de Deus, primeira coisa a fazer é dar uma boa olhada na sua própria vida, no seu estilo de vida especialmente. Ninguém que vive uma vida assim, como Jesus está descrevendo, o que vamos comer, o que vamos beber, ninguém que vive essa vida agitada, cheia de coisa por fazer, essa vida de preocupações. Se você quiser mais detalhes sobre esse texto, você pode ler aí a partir do verso 25, você vai encontrar muitas coisas, esse é o Sermão da Montanha. Jesus vai dizer, olha, os tesouros na terra, não fique muito ocupado com eles não, porque a traça e a ferrugem consomem. Vocês precisam perceber que enquanto estão aqui, precisam construir um outro tipo de vida, um outro tipo de valor. Vocês precisam perceber que existem dois mundos acontecendo ao mesmo tempo. E agora, nos últimos versos, a partir do 25, Jesus vai dizer, por que vocês estão preocupados com roupa, com o que vão comer, o que vão vestir? Vocês não sabem que Deus cuida disso? E olha só os lírios do campo, olha os pássaros do céu. Você já viu algum passarinho morto de fome na rua? E é interessante isso, né? Esses dias nós fomos abordados na pista de caminhada nossa por 2 tucanos, um casal. Os tucanos são marido e mulher, são bem fiéis pela vida toda, né? Uma ótima lição. E eles já estiveram lá em casa, não é, meu bem? Num domingo de manhã, tá lá os dois na árvore. E na caminhada os dois estavam assim a uns 5 metros de distância de nós. E era certo que eles estavam procurando comida. E aí você para pensar por um momento, onde que esses tucanos numa cidade como a nossa vão achar fruta para comer? Bom, eu não sei. Mas eu nunca vi, você já viu um passarinho, um pombo que seja, morrer de fome? É difícil isso. Jesus está usando uma alegoria com o fato da vida comum, da vida real, para nos dizer, perceba que se um passarinho tem lá o seu valor, Deus cuida dele, será que Deus não vai cuidar de você? Que vale muito mais do que um passarinho? Se desejamos ouvir a voz de Deus, esse tipo de vida que não deixa ninguém contente, tipo de vida de preocupação, não pode ser o nosso tipo de vida. 2 palavras descrevem bem os nossos dias. E eu queria ajudar você na sua autoanálise. As palavras são sobrecarregados e vazios. Não sei como você se sente hoje, mas é muito provável que essas palavras descrevam você em algum aspecto ou em algum sentido. Somos pessoas sobrecarregadas. Somos pessoas que cultivam e têm que lidar com um vazio dentro de si. Veja se os compromissos atrasados, sejam eles financeiros ou outros compromissos de projetos, de entregas, de tarefas. Veja os seus projetos que você começou e não acabou. Veja se você não se sente assim, naquela expectativa porque você prometeu algumas coisas e não fez. Você queria que algumas coisas se realizassem e não se realizou. E a gente se lança nessa vida de preocupação, correndo atrás para que as coisas aconteçam. E no final da história a gente está bem cansado com tudo isso.
Apesar de estarmos sempre ocupados com muita coisa, a sensação que a gente tem é que a gente não chegou lá. Eu não sei os irmãos, mas parece que os dias estão bem difíceis. Acaba o domingo, daqui a pouco já é segunda-feira. E você não vê os dias passando. E o pior disso, meus irmãos, é que estar ocupado se tornou um símbolo de sucesso. Eu, infelizmente, ouço muito essa frase. Acho que você está muito ocupado, mas você tem um minuto para mim? Eu poderia me sentir, né? Puxa, eu sou uma pessoa importante, a pessoa reconhece, né? Mas isso não é um elogio. Isso não é uma coisa boa. De alguma forma entrou na nossa mente que as pessoas mais importantes são as pessoas mais ocupadas. E isso é tão louco que os nossos filhos crescem dentro de casa, já sabendo, meu pai é um homem muito ocupado, deixa eu falar com o meu amigo da escola, ou deixa eu falar com a minha mãe, com a minha tia, porque meu pai não tem tempo para mim. A gente acha que a ocupação é quase que uma virtude. Mas não é uma virtude. Viver assim, com esse estilo de vida que Jesus está narrando, não dá para ser contente, não dá para ser realizado, não dá para ficar tranquilo se você está nessa correria de se preocupar com o que vai fazer, com o que vai trabalhar. E aqui tem uma outra coisa pior ainda. Essa preocupação, ela afeta a nossa capacidade de viver o hoje. Daí Jesus dizer assim, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu mal. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, não fique preocupado, senão você não consegue viver hoje. Deixe que o amanhã cuide do amanhã, viva só agora, viva só o hoje. Lide com as dificuldades do dia. Se você ficar comprando a dificuldade do mês, do semestre, do ano, se você ficar comprando as dificuldades do país, se você ficar comprando as dificuldades do negócio, se você ficar comprando... Se você começar a trazer tudo isso para cá, sabe o que acontece? Você não consegue viver hoje. Viva só o hoje. Deixe que o amanhã cuide do amanhã. É o que Jesus está aconselhando para a gente aqui no verso 34. Isso é muito sério, meus irmãos. Eu tenho pensado muito nisso. Em certo sentido, esse sermão já está na minha cabeça há um mês, pelo menos, porque eu tenho me sentido cansado e os irmãos são testemunhas dos meus cansaços. Agora, quando a gente está ocupado, preocupado, sobrecarregado, parece que o próximo passo, escada abaixo, é o que a psicologia talvez chame de vazio interior. A gente começa a se perguntar se faz algum sentido essa correria toda. Você começa a se perguntar se o que você está fazendo, se alguém se importa com o que você está fazendo. Porque você corre tanto, você se preocupa tanto com as coisas, e de repente você olha e fala assim, mas quem que está me vendo? Quem que está se importando comigo? E aí o próximo passo, depois do vazio, é um sentimento de tédio. O tédio é a indiferença com o que você faz. Tinha uma música dos anos 80, né? Os irmãos dos anos 80 aí vão lembrar. É o tédio. E a gente fica nesse tédio o tempo todo, a gente faz coisas e tem que fazer mesmo, cumpre as tarefas do trabalho, faz as obrigações, faz os deveres, mas aquilo não nos afeta mais. Você é indiferente ao que você faz. Você fica separado dele. O tédio te deixa isolado de você mesmo. Você faz, mas aquilo não quer dizer nada para você. Você está entediado. E o passo seguinte, essa vida de preocupação, de sobreatividades, de sobrecargas, e essa vida de vazio, e depois do tédio, é o que alguns vão chamar de depressão. A depressão é o último degrau do fundo do poço.
Por que eu estou vivendo? Quem está do meu lado? Que sentido faz acordar, levantar da cama? Por que é que eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo? Eu não quero fazer mais nada do que eu estou fazendo. Estou sozinho, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém está comigo. E o pior é que esse processo de sobrecarga faz você ficar revoltado com alguém. Porque alguém é culpado de tudo isso que está acontecendo com você. Você começa a se sentir usado. Pô, eu faço isso para ele, faço isso para ela, faço isso para o meu chefe, faço isso na igreja, faço pelo pastor, faço por Deus, faço para todo mundo. Eu cuido de todo mundo, eu sou mãe, sou mulher, sou provedor, sou... Enfim, e no final das contas, alguém é culpado, porque alguém colocou você nesse lugar aí. Me respondam uma pergunta, meus irmãos. Como Deus pode falar com pessoas que estão vivendo assim? Nós estamos falando sobre ouvir a voz de Deus, não é? Como é que Deus consegue falar com alguém que tem o seu mundo cheio de outras vozes, cheio de outras prioridades? A minha pergunta agora é: como é que Jesus lidou com isso? Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta a você. Talvez você se surpreenda com a pergunta e a resposta. Pergunto: você acha que Jesus era um homem atarefado? Sim ou não? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Jesus era um homem atarefado? Levante sua mão. Não tenha medo, não. Vou fechar meus olhos assim, eu não vejo só a resposta. Quem acha que Jesus não era um cara atarefado? Era um cara tranquilão, paz e amor, pô, pá, não, o reino de Deus chegou, calma aí, cara, não é bem assim, dá um tempo, preciso pescar, preciso dar uma surfadinha ali, preciso ver um monte aqui e tal. Quem acha que Jesus era um cara tranquilo, paz e amor? Ninguém? Agora a pergunta seguinte é essa daqui. Se Jesus era um homem atarefado, envolvido na vida, nos seus múltiplos aspectos, como é que ele não era um cara cansado, como ele está descrevendo aqui em Mateus 6? Por que ele não era desesperado? Seria só uma questão de organização? Os americanos adoram a organização, não é? Tudo para eles é organizado. Essa semana nós visitamos uma escola americana, você assusta. Não tem um canto que você não entra que está tudo muito programado. E tipo assim, ó, o intervalo é das 11h15 às 11h25. E vai ser, se você chegar lá, 11h15 é o intervalo, 25 acaba o intervalo. É tudo cronometrado. Então, sempre tem, e a regra é clara, é assim que funciona. Eu acho que não é só uma questão de organização, a organização te permite controlar as coisas, mas elas não têm a capacidade de te dar um centro de tranquilidade e de paz. Você se sente controlando, mas não necessariamente feliz. E parece que quanto mais você faz, mais organização você tem, mais responsabilidade te vem. A pergunta é simples: como é que Jesus conseguia ser como era e, ao mesmo tempo, manter o seu coração livre dessas preocupações na vida? Como Jesus fazia isso? A resposta, a gente pode olhar para o próprio texto. Antes de dar a resposta, eu quero só lembrar você que Jesus tinha pessoas para cuidar, necessidades para suprir, verdades a defender e demonstrar. Jesus tinha urgências a resolver. Jesus, corre que o Lázaro está quase morto. Fugas a realizar. Sabia que Jesus tinha muita fuga. Ele foge algumas vezes, ele tem que fugir, senão ele morre. Jesus tinha viagens a fazer, vivia viajando de um canto para o outro. E pensa que viajar é uma coisa que dá trabalho, pessoal. Jesus tinha pecadores para ouvir, pessoas a ensinar, religiosos a tolerar, e tinha mais coisa ainda na agenda de Jesus: demônios para expulsar. Pensa que demônio é um negócio que dá trabalho. Tu encontra com o endemoniado, tu quer sair fora dele. Esse cara
É difícil. Você vai ter que investir energia, muita energia na vida de alguém que está envolvido com as trevas. A vida de Jesus definitivamente não era uma vida fácil. Jesus era um homem atarefado, certamente era. Mas qual era o segredo de Jesus? Nós sabemos que Jesus estava preocupado com apenas uma coisa. Desde o seu nascimento, quando ele, ainda menino, vai para Jerusalém e se perde dos pais, e os pais, quando encontram ele, José e Maria, dizem assim: onde você estava, rapazinho? E ele, ainda um adolescente, diz assim: eu estava ocupado com as coisas da casa do meu pai. Até a cruz do Calvário, quando ele diz assim: pai, entrego tudo em tuas mãos, está consumado, eu fiz o que tinha que fazer. Quando você olha para a vida de Jesus, a preocupação central dele era uma só: ouvir a Deus e simplesmente obedecer, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Essa era a rotina, essa era o foco principal da vida de Jesus. Quando a gente fala de obediência, a gente não tem uma ideia muito positiva. Porque obediência lembra para nós uma pessoa autoritária nos mandando fazer coisas, ou então aquele tempo da nossa infância que os nossos pais pegavam e seu menino desobediente, e paft, e acertava as contas com nós, era ali mesmo na hora. Não tinha esse papinho aí de vara da infância e da juventude. A vara era outra, né? Lá em casa, pelo menos, era de eucalipto, a vara da infância e da juventude. Então, quando a gente fala de obediência, a gente lembra disso. Mas para Jesus, obediência não tem nada a ver com isso. Obedecer a Deus, buscar o reino de Deus, fazer a vontade de Deus, tinha a ver com uma relação de prazer, uma amizade, uma coisa boa. E é isso que Jesus propõe para nós, lá no Evangelho de João. Ele diz assim: ninguém tem maior amor do que este. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Entende isso? Amor e obediência. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não vos chamo servos. A nossa relação não é uma relação de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Você não pode me obedecer como um empregado. Você deve andar comigo como meu amigo, porque tudo que Deus me disse, tudo que Deus falou para mim, eu também falo para você. Você tem acesso ao meu coração, e olhando para o meu coração, você tem acesso ao coração de Deus. Sabe uma das coisas que nos impedem de buscar o reino de Deus acima de outras coisas? É o medo que Deus nos fuzile no meio dessa história. É uma culpa que a gente aprendeu a ter, de que se eu me aproximo muito de Deus, eu corro um sério risco de ser fuzilado por Ele. Parece que o Deus, Pai de Jesus, que se manifesta como amigo, como um Deus de graça, um Abba Pai, não é muito parecido com o Deus, como diz um pastor amigo, um Deus Velho Testamento. Um Deus que ficou bravo demais e que quer resolver, na base do poder, as questões conosco. Para Jesus, pode entrar. Vem, vamos juntos buscar a vontade do Pai. Eu e o Pai somos um. As minhas palavras são as palavras do Pai. Eu amo vocês e não tem maior amor do que esse do Pai, amar o mundo de tal maneira e se colocar à sua disposição para você se relacionar com Ele. Essa é a melhor experiência, a maior experiência, e obedecer a Deus não é um sacrifício que você tem que fazer no sentido de que assim, puxa, eu não quero nada disso. Não, isso é uma coisa boa. Pensa que obediência é uma coisa ruim ou obediência é uma coisa boa? Depende. Os nossos filhos choram muito, não choram para obedecer? Sim ou não? Choram. Mas e quando eles crescem? Eles choram de alegria porque nós os corrigimos. Eles não entendem isso agora. Eles vão entender isso depois. E se você teve um pai e uma mãe que te ensinou a obediência,
é como se você tivesse o maior tesouro do mundo hoje. Porque os filhos criados sem a obediência, eles se perdem na vida, eles estão perdidos. São pessoas sem limites, são pessoas que não possuem a capacidade de se relacionar nem consigo mesmo e nem com as outras pessoas. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo assim, um mundo sem limites. Os nossos filhos, adolescentes, são ensinados, olha, responda a sua consciência. Você é seu Deus. Faça o que você quiser. É isso que eles estão sendo ensinados a fazer. Eu caminho para o final dizendo duas coisas bem importantes. Primeiro, que Jesus diria para nós tranquilamente: olha, filho, olha, filha, mude o seu foco de atenção, não necessariamente a sua agenda. Buscar primeiro o reino de Deus é, antes de qualquer outra coisa, mudar aonde você foca, aonde você põe teu coração. E não necessariamente aquilo que você está fazendo, as agendas que você tem. Perceba que Jesus teve uma vida atarefada e não foi fácil, hein? E ser pastor, eu vou te falar, não é uma coisa fácil. Mas ele não colocou o coração dele nas prioridades do Pedro, por exemplo. Jesus, acorda, olha, o senhor está aqui orando, o pessoal já está lá na porta da casa da minha sogra, esperando o senhor para pregar, para curar, já está um monte de gente. Jesus olha assim: Pedro, você não entendeu nada. Eu não vim aqui para fazer isso. Nós vamos para outro lugar, deixa esse povo aí, a prioridade é outra. Eu preciso obedecer ao chamado que Deus deu para mim. O problema não é ter muita atividade. O problema é você colocar a sua atenção, o foco da sua vida nas atividades e não no reino de Deus. A vantagem de Jesus, o ensino de Jesus é esse. Ele se mantinha conectado com Deus, então ele sabia como é que ele lidava com as demandas da vida sem se deixar tomar e se acabar com as demandas da vida. Ele não ficava louco que nem a gente, porque a gente fica louco, né? Não tem dia que você fica louco? Eu não aguento mais. Né? Coisas desse tipo. Jesus nos diria: não pense tanto na sua mudança de atividade. Pense mais aonde você coloca a atenção principal do teu coração. Jesus também nos diria, com tranquilidade, que se a gente mudar o nosso coração de foco, se a gente colocar o nosso coração no reino de Deus, as coisas podem até permanecer do mesmo jeito, mas vai ser tudo muito diferente. Os irmãos sabem, nós não cremos num evangelho que traz privilégios para o ser humano. Esse não é o evangelho. Jesus nunca prometeu que se você viesse para Ele, se relacionasse com Ele, você não teria mais nenhum problema na vida, todos os seus, tipo Jesus Tabajara, os seus problemas acabaram. Não foi isso que Ele prometeu. A verdade é que quando nós tornamos primeiro o que é primeiro, ainda que as coisas não mudem, a gente começa a perceber que Deus está fazendo com que a gente experimente o seu amor por nós através dessa circunstância. E aí acontece uma mudança de cenário. E sabe, meus irmãos, eu queria ter mais tempo para falar isso com mais calma, mas não vai dar, o tempo já esgotou. Mas presta atenção numa coisa. Quando o nosso desejo é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as outras coisas são acrescentadas no sentido de que todos os meus afazeres, todas as minhas tarefas, todas as pessoas que precisam de mim, todas as pessoas que vêm até mim, eu vejo todo esse universo de coisas, de possibilidades, de compromissos,
com os olhos de Deus. A vida parece que tudo me convida para experimentar Deus quando o reino de Deus é primeiro lugar para mim. E isso é uma coisa louca, porque você pode sair da depressão para um estado de êxtase e de satisfação plena. Porque você olha para a sua vida e fala assim, que não aguento mais, esse meu marido, esse meu filho, esse meu trabalho, esse meu chefe, essa minha doença, esse meu... Você olha para a sua vida assim, você está aqui imerso, cansado, eu faço, e só eu faço, e ninguém faz por mim. Tá, ok, esse é seu quadro. De repente você pode sair desse quadro para um outro quadro. Deus, obrigado pelo meu filho, obrigado pelo meu chefe, obrigado pelo meu trabalho. Como o Senhor tem me ensinado através do meu chefe. Como o Senhor é bom me dando 2 igrejas para cuidar, Deus. Eu sou um cara privilegiado, já não bastava uma, agora eu tenho 2. Percebe? Você continua com as mesmas agendas. Quem olha de fora, você está fazendo a mesma coisa. Só que Jesus fala assim, tira o foco, muda o centro do teu mundo. Desloca o centro do seu mundo para o reino de Deus. Agora você consegue olhar para a vida na perspectiva de Deus. E essas coisas que te traziam cansaço, que te chateavam, na verdade agora elas te atraem para perto de Deus. Essa semana recebemos irmãos na nossa casa, e a semana foi bem corrida, e a gente sabe que todas as vezes que recebemos pessoas em casa, as conversas duram, são bem longas, né? E são densas as conversas, todas são muito densas. E aí você percebe assim que as pessoas ficam constrangidas. Nossa, nós falamos demais, e já está tarde, precisamos ir embora. Calma. Esse encontro é uma dádiva. Não é um castigo de Deus para mim no final da minha semana. Às vezes você vai aconselhar pessoas, eu não aguento mais meu filho, essa criança, não sei o quê. Calma. É o contrário do que você está pensando. Um filho é uma grande dádiva. Não é um grande problema. Jesus sabia que quando isso acontece, nós ficamos livres das compulsões do nosso mundo e colocamos o nosso coração na única coisa necessária, o reino de Deus e a vida nesse reino. Eu espero ter colaborado com você na resposta a essa pergunta. Como podemos ouvir a voz de Deus? Eu vou falar disso mais precisamente a semana que vem, as outras semanas. Virou quase que uma série de mensagens. Mas hoje, caso você não venha a semana que vem e os outros dias, você só precisa responder para você quem é que está ocupando o espaço no seu coração que é de Deus. A ansiedade, o teu chefe, teu marido, teu problema, teus filhos, tua mulher, teu pastor, tuas dívidas. Quem é que está ocupando o espaço do teu coração? Quem é que está reinando no seu coração? Se queremos ouvir a voz de Deus, no mínimo, precisamos desejar buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Amém? Quero convidar você a ficar em pé. Estou vendo que os músicos estão congelados hoje, não saíram do banco ainda. É o efeito freezer. Muito bem. Carlinhos, pode vir aqui, meu irmão? Esquentar os seus dedos? Vamos lá. Senhor, fala conosco. Queremos ouvir a sua voz e sermos transformados por Ti.
Essa é a nossa oração. Senhor, fala conosco. Queremos ouvir a sua voz e sermos transformados por Ti.